Boa noite, gente. Vocês estão me escutando? Tá, beleza. Hã, Antes de começar, eu queria saber se vocês não, corona porque eu não tô saindo de casa faz alguns meses, tá. Antes de começar, eu queria saber se vocês se teve alguém que não conseguiu fazer se teve alguém que não conseguiu fazer, a lista 12, que é de conceitos iniciais de funções, tá. A gente vai trabalhar com ela essa semana. Tá, tá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Opa, compartilhar a tela. Ué, agora sim. Estão conseguindo ver? Tá, então, A1 a gente fez semana passada. Vocês ficaram com alguma dúvida quanto a 1? Senão a gente pode refazer ela, ou senão a gente já passa pra 2. Tá? Então, vou começar pela 2, tá? A questão dá uma função pra gente, cujo domínio são os números reais, e o contradomínio são os números de 0 a mais infinito, tá? E diz que é uma função sobrejetora, ou seja, a imagem de f é igual ao contradomínio de f. Ok? E aí ele dá outra função pra gente, que é g de x, e diz que essa função é f de x mais 5, tá? E ele quer saber se o valor, o menor valor da função g é 5. Vou botar aqui. Certo? É isso aqui que a gente tem que verificar se é verdadeiro ou se é falso, tá? Antes de começar, eu vou tentar esboçar todas as funções que têm essa característica de ter o contradomínio e a imagem de 0 até mais infinito, tá? Algumas, pelo menos, né? Então eu vou desenhar aqui um eixo y e um x, tá? E as funções que têm essa característica, ou seja, a imagem ela vai contando com 0, ela vai até mais infinito. Algumas funções que a gente pode desenhar aqui, que tem essa característica, por exemplo, a função módulo, certo? Se a gente desenhar a função módulo, a gente vai ter isso aqui. Eu vou fazer tracejado, tá? Vocês estão conseguindo chegar?
Travou em que parte? Tá. Tá funcionando agora? Tá, beleza. Então, se a gente for verificar a imagem de uma função, por exemplo, a função módulo, ou seja, os pontos onde essa função pode ser projetada, ou seja, se a gente fizesse uma sombra aqui no eixo y, a gente vai ter o zero, certo? E vai ter todos esses pontos aqui para cima, ou seja, todos os valores positivos de y e o zero. Tá? Outra função que faz isso é, por exemplo, a parábola, ou o x ao quadrado, que vai ter um comportamento mais ou menos assim. Certo? Então são duas funções de exemplo que têm essa característica aqui. Certo? Que o domínio são os números reais, ou seja, qualquer número de x eu consigo colocar nessa função aqui e vai me retornar um número entre 0 e infinito. Beleza? E aí, se vocês lembrarem daquela última parte de função modular que a gente viu quando a gente viu o módulo, tinha algumas propriedades das funções, que era o quê? Eu conseguia mover essa função de um lado para o outro e para cima e para baixo. Certo? Quando a gente mexe aqui só no x, quer dizer que eu estou deslocando a ação em x. Tá? Então, se eu fosse desenhar g de x como uma dessas duas funções, eu teria que deslocar ela para menos 5. Por quê? Aqui, por exemplo, quando o meu x vale 0, a minha função vale 0. Tá? Nesse caso aqui, se fosse a função de x mais 5, se eu colocasse o 0 aqui, na verdade eu ia estar calculando lá no menos 5. Desculpa, no 5. Tá? Ia ser o valor da f em 5. Então, para essa função aqui dar 0, quando eu desloquei ela para x mais 5, eu tenho que colocar, na verdade, menos 5. Então, eu tenho que pegar todos esses valores aqui e botar todos eles para a esquerda até menos 5. Tá? Depois eu vou mostrar no Desmos como é que se comporta quanto a isso. Tá? Então, se eu fosse desenhar f de x mais 5, eu teria que pegar todos esses pontos aqui que pertencem à função e deslocar eles 5 unidades para a esquerda, até que esse ponto aqui, que seria meio que o centro da minha função, ele ficasse em menos 5. Tá? Então ficaria algo mais ou menos assim. Aqui está meu y, o x, e aqui, agora, ao invés de 0, seria menos 5. Tá? E saindo daqui, eu teria o mesmo desenho da minha função. Se ela fosse do módulo, no caso, né? Ou se ela fosse a parábola. Ok? E se a gente for ver a imagem dessa função deslocada aqui, quais são os valores que ela consegue alcançar em y? Continua sendo de 0 a mais infinito. Mesmo tendo deslocado ela em x, os valores que ela consegue alcançar em y vão ser os mesmos. Tá? Outra maneira de enxergar toda essa questão aqui seria o quê? A gente pode botar aqui que como a imagem da nossa função é aquele intervalo ali de 0 até mais infinito, tá? Se a gente for ver aqui, o menor valor que essa função pode atingir não é o 5. Por quê? O 5 ele deve estar por aqui. O 5 ele deve estar por aqui, por exemplo, certo? Ele deve estar mais ou menos aqui no meio.
Por que não é o 5? Porque vai existir um valor de x, que se eu colocar aqui na minha função, vai dar 0, certo? Independente de para onde eu mova, se eu mover tudo para cá ou tudo para cá, se vai existir um valor de x, que se eu colocar ele aqui na função, vai dar 0, porque a imagem da minha função é essa, certo? Então, aqui é a imagem de g de x, no caso, né? Essa função deslocada aqui é minha g de x. Vai ser a mesma coisa, vai ser 0 até mais infinito, tá? Ou seja, o mínimo da minha g de x vai ser 0, tá? Porque sempre vai existir um x que vai tornar essa função 0, tá? Porque a imagem dela possui 0. Se a imagem dela, por exemplo, fosse menos 1, o menor valor seria menos 1, porque vai existir um valor de x que torna essa função menos 1, certo? No caso, como tem valores de x que tornam essa função menor do que 5, como estava no problema, então 5 não é o menor valor. Seria, nesse caso, menos 5. Ou 0, desculpa. Tá? A outra forma de enxergar que tem é que, olhando só para a imagem, que é de 0 a mais infinito, o menor valor da nossa função sempre vai ser 0. Tá? Independentemente do valor de x. Tá? Como que a gente sabe que isso aqui ia acontecer? Deixa eu tentar mostrar para vocês. Isso aqui de deslocar para a esquerda ou para a direita, para cima e para baixo, pode ocorrer com qualquer função, tá? Deixa eu abrir um desses aqui. Espera aí. Tá, agora foi. Tá? Então aqui a gente tem. Vocês estão conseguindo enxergar? Beleza, tá. Então aqui a gente tem como se fosse o nosso plano, né? Aqui é o nosso eixo y e aqui é o nosso eixo x. E, por exemplo, eu declaro uma função, por exemplo, o módulo de x. Tá? Então se a gente fosse desenhar o módulo de x, ia ser dessa forma aqui, certo? Seria menos x para x menor ou igual a 0 e x para x maior ou igual a 0, certo? O que acontece ali? Eu posso declarar uma g de x, por exemplo, x mais 5. Tá? Então, g de x é a minha função azul aqui, né? E f de x é a minha função vermelha. Para deixar mais fácil. Certo? Então, se eu somar alguma coisa no x, certo? Nos valores de x, eu vou estar deslocando essa minha função vermelha aqui para a esquerda ou para a direita. Tá? Isso para qualquer função. Aqui poderia ser x ao quadrado, por exemplo. Certo? Então, se eu somar alguma coisa positiva, ela vai para a esquerda. Certo? Se eu somar alguma coisa negativa, ela vai para a direita. Tá? E se aqui for 0,
vai ser a própria função. Vai ficar uma em cima da outra. Tá? Eu também posso deslocar essa função em y. Como? Somando aos valores de y. Tá? Quando eu chamo aqui f de x, eu também posso chamar esse f de x de y, por exemplo. Então, se eu somar alguma coisa em y, por exemplo, 2, ela vai subir para cima 2 unidades. Tá? Deixa eu botar outro valor genérico aqui. E daí, se a gente somar um valor positivo? Opa. Ela mais para cima ou mais para baixo? Tá? E essa função aqui, f de x, ela poderia ser qualquer função. Certo? Por exemplo, aqui, eu poderia botar um seno. Tá? A gente não viu ainda as funções trigonométricas, mas se a gente fosse ver a função seno de x, ela teria esse formato aqui, com valor máximo de 1 e valor mínimo de menos 1. Tá? E elas é assim para sempre. E com ela não é diferente. A gente pode tanto mover ela para cima e para baixo, tá? Então eu consigo colocar ela para cima e para baixo. E consigo mexer ela para a esquerda e para a direita. Tá? Para qualquer função mesmo isso pode acontecer. Por exemplo, uma exponencial que a gente ainda não viu. 4 elevado na x. Tá? Então posso mexer ela para a direita e para a esquerda. A imagem não muda, tá? Agora, no caso, se eu mexer só no eixo x, ou seja, esse A aqui, que está somado no x, a imagem não muda, certo? Agora, só que o domínio pode mudar, dependendo da função que eu estou trabalhando. Já se eu mexer nesse parâmetro aqui, nesse Bzinho, que está somando em y, ou seja, nos pontos de y, eu vou estar mudando a imagem. Por exemplo, a imagem aqui seria de 0 a mais infinito. Agora, se eu botar menos 1, a imagem vai ir de menos 1 a mais infinito. Tá? Então, lá no nosso problema, se fosse... Deixa eu voltar lá. Tá. Aqui no nosso problema. Se aqui, em vez de f de x mais 5, aqui no caso eu estou mexendo só em x, fosse, tá, hipoteticamente, se g de x fosse f de x, certo? Dependendo só de x, mais o 5, que é o que o problema estava tentando enganar vocês a pensar que fosse dessa forma aqui, aí sim o nosso valor mínimo seria 5, porque ela não ia ser deslocada em x, ela ia ser deslocada em y. Ela ia subir 5 unidades para cima, e aí a nossa imagem ia mudar. Beleza? Vocês conseguiram entender essa parte de ficar movendo o gráfico das funções pelo plano cartesiano? Tá? Essas propriedades aqui de mexer no x, somando ou diminuindo alguma coisa, e no y, somando ou diminuindo alguma coisa, elas valem para todas as funções. Tá? Conseguiram entender essa? Tá. Então, eu vou passar para a próxima agora. Que é a seguinte. Tá? Ele dá uma função para gente de forma descritiva agora, que é 1 sobre a raiz de 5 menos o módulo
de x menos 3. Tá. E ele diz que o domínio da minha função é um intervalo aberto em A e aberto em B. E que A mais B é 6. Essa aqui é a pergunta, no caso. Se A mais B é 6. Certo? Então a gente tem que achar A e B e somar os dois e ver se é 6. Se for 6, a gente marca como verdadeiro. Ah, tá. Nessa primeira aqui, no caso, é falso. Né? Porque a gente não mexeu na imagem, a gente mexeu só no domínio da função. Tá? Então aqui é falso. A gente mexeu no domínio, mas o domínio continuou mesmo. Porque o domínio são todos os números reais. Se a gente somar 5 em algum. Opa! Se a gente somar 5 em algum número real, ele vai continuar sendo um número real. Certo? Então o domínio não mudou. Mesmo tendo mexendo nele, no caso. Tá? Então aqui a gente tem uma função, que é 1 sobre a raiz de 5 mais o módulo de x menos 3. O domínio tá entre A e B no intervalo aberto. E a gente tem que saber se A mais B é 6. Tá? Então, usando essa descrição aqui da função, a gente vai procurar o domínio. Tá? Olhando para essa função, a primeira coisa que a gente tem que perceber é tudo que estiver dentro da raiz não pode ter valor negativo, certo? Então, o que estiver dentro da raiz sempre tem que ser um valor positivo ou zero. Tá? Então, tem que 5 menos raiz, módulo de x menos 3 tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Isso aqui é uma das regrinhas para a gente achar o domínio. Outra coisa que a gente consegue perceber aqui é que eu estou fazendo uma divisão e o x está embaixo. Então, eu não posso dividir por zero. Eu posso dividir por números negativos ou por números positivos, mas nunca por zero. Então, a parte de baixo aqui da nossa fração, ela tem que ser diferente de zero. Certo? Então, a nossa raiz de 5 menos tem que ser diferente de zero. Tá? E essas são as únicas duas inequações que eu consigo tirar dessa função para achar o domínio dela. Tá? Então a gente vai trabalhar com essas duas inequações aqui. Primeiro, essa de baixo. Tá? Tem uma raiz aqui, então eu vou elevar ao quadrado dos dois lados. Tá? 0 ao quadrado vai ser 0 e a raiz aqui ao quadrado vai cancelar a raiz. Então daqui eu vou tirar aqui 5 menos o módulo de x menos 3 tem que ser diferente de zero. Tá? E aqui a gente tinha que 5 menos o módulo de x menos 3 tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Nessa primeira aqui diz que ele pode ser igual a zero. E nessa segunda aqui diz que ele tem que ser diferente de zero. Qual delas eu devo seguir? Eu tenho que seguir a que for mais restrita. Certo? Aqui excluir mais valores de x. Então aqui eu estou excluindo zero e aqui não. Então se eu se eu fizer uma intersecção dessas duas aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma única. Tá? A gente vai ter uma única inequação para resolver, que é o quê? Se ele não pode ser zero e aqui ele tem que ser maior ou igual, o não pode ser é mais positivo. E vai cancelar esse igual aqui. Então ela tem que ser só maior do que zero. Tá? Outra forma de enxergar isso aqui é vendo que isso aqui não pode ser zero, certo? E além de não poder ser... E a única forma dessa raiz aqui dar zero é isso aqui sendo igual a zero, certo? Então a gente já tira que isso aqui não pode ser zero. E a raiz também não aceita números negativos. Então tem que ser um número positivo e tem que ser diferente de zero. Tá? Foi a mesma inequação que a gente chegou aqui. E agora a gente resolve essa inequação modular que a gente aprendeu lá atrás quando a gente estava vendo o módulo. Beleza? Então vou
pegar essa equação agora e vou resolver ela. Então eu vou diminuir 5 dos dois lados. Então eu vou ficar com menos módulo de x menos 3 maior que menos 5. Tá? Agora eu multiplico tudo por menos 1. Ou seja, eu vou inverter esse valor aqui. Eu vou inverter a equação. Vai ficar maior em vez de menor. Então eu vou ficar com módulo de x menos 3. Esse aqui estava maior, vai ficar menor que 5. Tá? Quando eu tenho um módulo de alguma coisa menor, significa que o valor do módulo ele tem que estar entre o negativo e o positivo de 5. Tá? Então, reescrevendo aqui, a gente vai ter x menos 3. Tem que ser maior que alguma coisa e menor que alguma coisa. Tá? Então, ele vai ter que ser maior do que o negativo, maior do que menos 5. E tem que ser menor do que o positivo, que é o que estava aqui. Ok? E a gente fica com... Na verdade, são duas equações, mas a gente pode resolver tudo junto. Certo? Então, dessa vez, eu tenho que somar 3 dos 3 lados. Certo? É como se tivesse 3 lados. Então, eu vou ter menos 5 mais 3, que vai dar menos 2. X menos 3 mais 3, que é x. E 5 mais 3, que é 8. Tá? Então, somei 3 dos 3 lados. E aí, esse aqui vai ser o nosso domínio. Certo? Todos os valores de x que forem maiores do que menos 2 e menores do que 8 vão fazer com que eu não divida nada por zero e também não tenha nenhum número negativo dentro da raiz. Tá? Então esse aqui vai ser o nosso domínio. Escrevendo em intervalo, vai ser aberto em menos 2 e aberto em 8. Tá? Esse é o domínio da função. Tá? A gente achou o A e o B, que é menos 2 e 8, e agora a gente tem que verificar se A mais B é 6. Tá? Então, A mais B igual a menos 2 mais 8, que é igual a 6. Tá? Então, nesse caso aqui, a nossa questão seria verdadeira. Conseguiram entender? Tá. A 4 agora. Na 4, a gente vai ter outra função, certo? Então, uma função f. O domínio dela são os números reais. E o contradomínio dela é um k. E a função é sobrejetora, ou seja, a imagem dela é igual ao contradomínio, que nesse caso é A. Tá? E ele dá uma descrição da nossa função. Ou seja, nossa função para um valor x vai ser A, uma constante, mais B, vezes o seno de x. Tá? E esse A e B podem ser qualquer valor real. E ele também diz que o A é maior do que o B e os dois são maiores do que zero. Tá? E aí a questão mesmo é se o nosso conjunto A, ou seja, a imagem da função, certo? Então, de novo, a gente vai ter que encontrar a imagem. É zero. É esse intervalo aqui, de 0 até A mais B. Tá? Então, como é que a gente vai encontrar essa imagem aqui? Primeiro, a única coisa que depende de x aqui na nossa função é o seno.
tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é analisar esse seno de x aqui. Vou tentar encontrar o valor máximo e o valor mínimo. Por que a gente está sempre trabalhando com o máximo e com o mínimo? Porque o valor máximo vai ser o final do nosso intervalo e o valor mínimo vai ser o início do nosso intervalo. Tá? Então sempre que alguma questão estiver perguntando máximo ou mínimo, vocês têm que olhar para a imagem da função. Certo? O limite inferior do nosso intervalo vai ser o mínimo e o limite superior do intervalo vai ser o máximo. O valor máximo da função. Certo? Então a gente pode fazer o quê? A gente pode analisar o seno. Então a gente vai desenhar o círculo trigonométrico. Tá? A gente vai desenhar o círculo trigonométrico. Que não ficou bem o círculo. Então, aqui, como o raio do nosso círculo é 1, aqui no y vale 1. E aqui vale menos 1. Tá? E aí, se a gente for desenhar aquele triângulo retângulo, que vai mostrar pra gente o seno e o cosseno, certo? Nesse caso aqui, o nosso ângulo é o quê? O nosso ângulo é um x. Então, aqui seria o x. Tá? Quais são os valores que o nosso seno ele pode assumir? São todos os valores que estão dentro do círculo projetados aqui na parte vertical, ou seja, no y. Então são todos esses valores aqui. Tá? Independentemente de quanto x aumente, quando eu mudo o ângulo vai acontecer o quê? Ele vai vir para cá, vai vir para cá. Aqui ele vai chegar em 1, aí ele vai começar a diminuir de volta e vai chegar em 0. Aí ele vai começar a diminuir mais ainda, vai chegar em menos 1. Ele vai começar a subir de novo e vai chegar em 0. Tá? E se ele continuar, ele fica só ao redor aqui do círculo, certo? Independentemente de quanto x aumente, ou quanto ele diminua também, certo? Então o valor máximo do nosso seno de x vai ser 1, certo? Porque independentemente de quanto esse ângulo aqui aumente, a gente sempre vai estar dentro do círculo trigonométrico. Tá? E o valor máximo aqui do seno é quando a gente chega em 90 graus, que vale 1. E o mínimo é quando a gente chega em 270 graus, que vale menos 1. Tá? Então, nosso mínimo do seno de x vai ser menos 1. Beleza? Então, a gente tem o máximo e o mínimo que o seno pode ter. Tá? Se fosse cosseno, também ia ser 1 e menos 1. Só que daí a gente já está olhando para a parte de baixo aqui do triângulo retângulo. Certo? Tá? Então, a gente tem o máximo e o mínimo do seno. Então, se eu quiser saber o máximo da f de x, isso aqui é constante, isso aqui é constante. Então, só o que vai variar aqui é o seno de x, certo? Então, o máximo da f de x vai ser quando o seno de x estiver no valor máximo. O mínimo da f de x vai ser quando o seno de x estiver no valor mínimo. E a gente sabe o máximo e o mínimo. Então, a gente consegue achar esse intervalo aqui. Tá? Então, se a gente for tirar o máximo da nossa f de x, vai ser a mais b vezes o seno de x. Tá? Só que a gente sabe que o máximo do seno de x é 1. Tá? Então vai ser a mais b. Então, se vocês forem ver aqui, fechou o nosso intervalo superior, a mais b. Agora a gente tem que verificar o inferior, ou seja, quando for do mínimo. O mínimo da nossa função f de x vai ser a mais b vezes o seno de x, quando o seno de x valer o mínimo, que é menos 1. Tá? E menos 1 vezes b vai ser menos b. Então, vou ter a menos b. Certo? Então,
O máximo que a nossa função vai atingir é a mais b, e o mínimo é a menos b. Então, a nossa imagem vai ser um intervalo de a menos b até a mais b. Então, o a, na verdade, vai ser um intervalo fechado em a menos b, fechado em a mais b. Certo? Todos os valores entre a menos b e a mais b, a nossa função consegue atingir. Tá? Diferente da questão aqui, que era saber se era de 0 até a mais b. Na verdade, é de a menos b até a mais b. Então, essa aqui seria falsa. Beleza? Conseguindo entender? Tá. Então, na verdade, vocês teriam que ter analisado a imagem, certo? Porque isso aqui também é a imagem do nosso seno de x, certo? Independente, o x nesse caso é o ângulo, então independente de quanto o ângulo aumente ou diminua, o valor máximo vai ser 1 quando for 90 graus, ou algum múltiplo de 90 graus, ou menos 1 quando for 270 graus, ou algum múltiplo de 270 graus. Tá? Sabendo a imagem do seno de x, a gente coloca aqui e acha a imagem da nossa f de x. Tá? Então, era basicamente isso. Assim que a gente tem uma função que é a seguinte. Ele dá uma função pra gente aqui, g de x, que vai ser 3x menos 2 quando x for menor que 0. E vai ser 5x quando x for maior ou igual a 0. Tá? Então, essa definição aqui é parecida com a do módulo, certo? É alguma coisa quando x for menor do que 0, quando x for negativo. No caso do módulo seria menos x. E 5x quando for x maior ou igual a 0. No caso do módulo seria só x. Tá? É uma função parecida com o módulo. Mas se a gente vai desenhar ela e a gente vai ver que é bem diferente. Tá? Ele dá o domínio. Então, o domínio da nossa função g é todos os números reais. Tá? E a imagem de g a gente quer saber se são os reais. Tá? Na verdade, ele não deu isso aqui. Ele quer saber se isso aqui é verdade. Tá? Então, ele deu a descrição da função pra gente. E ele quer saber o domínio e a imagem da função. Como que a gente vai descobrir isso? A gente vai desenhar a função. Tá? E vai ver onde ela alcança em y e onde ela alcança em x. Onde ela alcançar em x vai ser o domínio. Onde ela alcançar em y vai ser a imagem. Tá? Então, por onde a gente começa a desenhar a função? A gente vai desenhar, vai escolher alguns valores de x, certo? Esses valores de x vão dar pontos pra gente. E aí a gente tem que ligar os pontos, certo? E aí vai estar desenhada a função. Então, como ela vale alguma coisa para quando for maior ou igual a 0, eu tenho que escolher pelo menos um ponto positivo e pelo menos um ponto negativo para quando ela for menor que 0. E 0 para ver como ela se comporta aqui na borda onde ela muda de comportamento. Certo? Então, começando por 0. Nessa aqui de cima, 3x menos 2. Tá? Então, se a gente pegar 0 e colocar aqui no x, a gente vai ter 3 vezes 0 menos 2. Então, vai valer menos 2. Tá? Então, vai valer menos 2. Eu vou fazer uma bolinha aberta. Tá? Por que aberta?
Porque ela não pertence à imagem. Por que ela não pertence à imagem? Porque aqui está dizendo que é menor do que zero. Se eu estou calculando ela em zero, eu devia estar calculando ela aqui. Mas eu estou calculando nessa só para conseguir desenhar ela. Tá? Então esse menos 2 aqui não pertence à imagem da função. Eu só estou usando para desenhar. E um valor mais negativo, certo? Então pode ser menos 1. Tá? E aí a gente vai estar aqui ainda. Então se eu colocar menos 1 aqui no valor de x, eu vou ter menos 1 vezes 3, que é menos 3. Menos 2. Menos 3 menos 2 vai dar menos 5. Então aqui vai ser menos 5. E aqui a gente vai ter menos 1. Tá? E esse aqui vai ser o ponto. Tá? E esse é completo, porque ele pertence à nossa função. Tá? E como a gente vai ver no próximo conteúdo, essa função aqui é uma função de primeiro grau, certo? Então, o gráfico dela é uma reta. Vocês poderiam fazer o quê? Pegar mais pontos. Por exemplo, menos 2. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Menos 2, menos 8. Tá, então se eu pegasse aqui menos 2, aqui eu ia ter menos 8. Aqui eu ia ter outro ponto. E se vocês continuassem pegando valores de x, vocês iam ter mais pontos obedecendo essa reta. Tá? Então vocês poderiam ficar pegando mais valores de x aqui e iam pegar mais pontos em cima da reta. Tá? Agora a gente vai ver essa aqui de baixo, 5x. Então quando for 0, 5 vezes 0 vai ser 0. Agora é um pontinho fechado, porque ele pertence à nossa função, certo? Porque é maior ou igual a 0. Então, se ele é igual a 0, ele pertence à função. Um ponto positivo pode ser 1. Quando x valer 1, eu vou ter 5 vezes 1, que é 5. Então aqui vai valer 5. Tá? Posso pegar mais um ponto, pode ser 2. Quando x valer 2, eu vou ter 5 vezes 2, que é 10. Tá? E se vocês continuar pegando mais pontos, vocês vão ver que também é uma reta. Tá? Agora o que a gente tem que fazer? Tem que achar o domínio e a imagem, certo? O que é o domínio? O domínio é todos os valores de x que eu consigo colocar na minha função. Então, se vocês forem perceber que os valores de x, dessa parte aqui que é 5x, eu posso pegar todos os valores de x positivos. Tá? E dessa parte aqui que é 3x menos 2, eu posso pegar todos os negativos menos o zero. Tá? Só que o zero, ele está na parte de 5x. Então, se eu posso pegar todos os negativos, todos os positivos e zero, o domínio da nossa g vai ser os reais. Tá? Porque eu consigo pegar qualquer valor de x. Qualquer valor de x são os reais. Tá? E agora a imagem. Analisando primeiro essa aqui, que é a 5x. Se a gente for ver a imagem dela, vai ser o zero, incluso, e qualquer número positivo. Tá? Agora, analisando essa primeira aqui, que é 3x menos 2, o 2 não está incluso, certo? Porque é só para x menores do que 0. Isso não inclui 0, então o menos 2 aqui não está incluso. Todos os valores após isso. Tá? Então, se vocês forem perceber, vai ficar um espaço aqui faltando. Tá? Como é que a gente vai escrever essa imagem aqui? A gente vai ter que usar a notação de intervalos. Então aqui a imagem é o quê? A imagem ela vai vir de menos infinito
e vai parar aqui em menos 2, só que ela não vai incluir menos 2. Então ela vai vir de menos infinito e vai até 2 sem incluir o 2, tá? E aí ela dá um salto para 0. Então vou fazer aqui união com 0 e o 0 dessa vez está incluso. E aí ela vai até mais infinito. Tá? E aqui ele dizia que a nossa imagem eram os números reais. Então a gente viu que a nossa imagem é de menos infinito até menos 2. É de menos infinito até menos 2, sem incluir o menos 2, ou seja, um intervalo aberto. União com essa segunda parte aqui, que é de 0 até mais infinito. Tá? Então não vão ser os números reais, porque faltam todos os números entre menos 2 e 0. Tá? Todos esses números aqui não estão na imagem, então não vai ser os números reais, a imagem. Tá? Então essa aqui também seria falsa. Conseguindo entender? Tá? Então esse problema era simplesmente vocês desenhar a função. A imagem vai ser sempre... A imagem de uma função vai ser sempre os valores que tu consegue alcançar aqui em y, certo? Se tu pegar um ponto aqui dessa função e rebater ele em y, esse ponto vai estar na imagem, certo? Então todos esses pontos aqui que eu consigo rebater em y, eles estão na imagem, certo? Tanto aqui quanto aqui. Aqui, esse intervalo não tem nenhum ponto, certo? Não existe função que bate aqui. Então, esses pontos não pertencem à imagem. São os pontos de menos 2 até 0. Tá? Isso, vocês poderiam fazer essa análise para qualquer função. Então, aqui a gente vê a imagem. Como é que eu acho o contradomínio? O contradomínio ele só vai ser igual à imagem se a função for sobrejetora. Certo? Se a função não for sobrejetora, a questão vai ter que dar o contradomínio para vocês. Tá? Beleza? Sempre que a função não for sobrejetora, e tu precisar do contradomínio para alguma coisa, a questão vai dar o contradomínio para vocês. Tá? Indo agora para a última, que é a 6. A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter uma função f de x e ele dá a descrição dessa função, que é raiz de x mais a ao quadrado. Tá? E esse valor aqui de a é um número real positivo. Ou seja, ele não pode ser zero e ele tem que ser positivo. Tá? E aí a questão quer saber se f de 81, quando x valer 81, é igual a 9 mais a. Tá? Essa aqui é a questão. Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular, a gente vai pegar 81, vai botar no lugar de x e vai calcular f de x. Beleza? E verificar se isso aqui é verdade. Então se vocês colocarem 81 no lugar de x, vocês vão ter raiz de 81 mais a ao quadrado. Tá? 81, se vocês forem... como está dentro de uma raiz, a gente vai tentar colocar ao quadrado, certo? Para tirar a raiz fora. Então 81 aqui, se a gente for tirar a raiz de 81, vai ser 9. Então a gente vai ter raiz de 9 ao quadrado, que é o 81, mais a ao quadrado. Tá? A grande questão aqui é, eu consigo simplificar mais do que isso? Certo? Essa é a questão. Por quê? Se 9 mais a ao quadrado
for igual a 9 ao quadrado mais a ao quadrado, então é só tirar a raiz, certo? Mas isso aqui é verdade? Não, né? Isso aqui é falso. Tá. Então eu não consigo simplificar mais do que isso. Eu não consigo tirar a raiz de 9 ao quadrado mais a ao quadrado e virar 9 mais a, certo? Então a minha f de 81 vai ser raiz de 9 ao quadrado mais a ao quadrado, que é diferente de 9 mais a. Porque eu não consigo tirar a raiz de duas coisas que estão se somando. Se fosse 9 ao quadrado vezes a ao quadrado e aqui fosse 9 vezes a, aí daria certo, certo? Mas como é uma soma aqui dentro da raiz, eu não consigo tirar essa raiz aqui, certo? Então isso aqui são coisas diferentes. O que me diz que f de 81 não é 9 mais a, ou seja, essa questão aqui também seria falsa. Beleza? Então essa questão aqui seria só pegar o 81, que foi colocado no lugar de x, e colocar no lugar de x, certo? E aí ia chegar aqui, e vocês iam ter que lembrar das propriedades lá dos produtos notáveis. Não existe esse produto notável aqui, certo? Então eu não consigo tirar essa raiz. Se eu não consigo tirar essa raiz, então isso aqui são coisas diferentes. Logo, essa proposição aqui seria falsa, tá? Conseguiram entender? Com alguma dúvida? Uh, quais questões não tinha conseguido fazer? Tu se lembra? Tá. E agora tu entendeu certinho como é que funcionava, pelo menos. Tá. Uh, se vocês ainda tiverem alguma dúvida desse conteúdo, desses conceitos aqui iniciais de funções, como a gente vai trabalhar com funções nos próximos conteúdos, nas próximas listas, tá? Como a gente vai trabalhar com funções nos próximos conteúdos, então vocês vão poder sempre ficar perguntando de algum conceito que vocês não tenham entendido, certo? Acho que por hoje era isso. A gente pode descansar agora, terminar a semana. Então, vamos encerrar por aqui. E daí, semana que vem, a gente vai ver funções de primeiro grau e de segundo grau. São basicamente aquelas equações de primeiro grau e segundo grau que a gente viu, só que analisando de uma forma diferente, tá? Então, boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau.